Como era a vida da senhora, em poucas palavras, antes do Espírito Santo, e o que é hoje, depois desse selo, depois que a senhora descobriu o valor que ele tem, investiu nisso? Então, pastor, eu cheguei na igreja sem problema na família, né? E sem ver os encostos, porque era tudo aquilo que minha mãe me apresentou na época, né? Então tinha problema, eu era estressada, eu era doente, depressiva, tentei suicídio 2 vezes. E assim, com vício, vida destruída totalmente, né? Então, certo dia, minha mãe foi evangelizada num treino por uma senhora, eu louvo a Deus por essa senhora, sem conhecer, e ela falou da fé, falou da Igreja Universal. E teve um dia que eu falei, mãe, me leva até lá. Aí eu cheguei aqui na igreja, pastor, e teve uma obreira na época que estava batendo nas minhas costas e falou assim, você que é estressadinha, nervosa. E assim que eu cheguei na igreja, né? Eu cheguei para Jesus, mas eu cheguei decidida, pastor. Mesmo levou um certo tempo, uma resistência de eu vir. Mas quando eu vim, e eu vi a fé, meio que eu não acreditava, porque assim, eu não acreditava em Deus, porque eu via minha mãe, meus pais brigando, meus irmãos, meu problema no meu casamento, e assim, então eu falei assim, só tem essa porta para mim, minha esperança, né? E você lembra o momento que você descobriu o valor do Espírito Santo, aquele momento que falou assim, agora é ele, e você começou, você lembra mais ou menos isso? Sim, senhor, pastor, então, foi na outra igreja, né? Então, quando o pastor falou do Espírito Santo, me deu mais, assim, vontade de conhecer, de aprender o que estava se falando ali. Então, assim, eu comecei a vir, tinha dias de domingo que eu vinha às 3, vinha de manhã, 7 horas, eu vinha à tarde, e comecei a me envolver com um grupo jovem, com um grupo Vinho Novo, na época que tinha, eu comecei a ensinar, à noite eu voltava novamente. Quer dizer, quando o pastor falou do Espírito Santo, nasceu a curiosidade. E você começou a colocar força nisso. Sim, senhor. Até conseguir ter o Espírito Santo. Eu quero esse Espírito Santo para mim. E hoje, com o Espírito Santo, como é a sua vida? Pastor, o Espírito Santo para mim é meu amigo, né? Assim, eu tenho paz, eu tenho alegria. E assim, eu era muito nervosa, estressada e brigona. Né? Assim, minha mãe me definia. Então, eu comecei a ver a mudança em mim. Meus pais viram a mudança em mim, meus irmãos. E assim, hoje eu tenho alegria, eu tenho paz, ele é meu consolador, meu amigo. E as lutas? As lutas vêm, pastor, até hoje, mas eu vou para cima. E o Espírito Santo, ele é meu consolador, ele me orienta. Eu sou dirigida pelo Espírito Santo, porque eu não faço nada na minha vida sem Espírito Santo. Parabéns pela sua fé.